É isso aí, pessoal, eu sou o pastor Claudemir Ventura, estamos aqui com mais um vídeo. Vídeo esse da qual vai ser de grande relevância para você, para a tua família, para as pessoas que você tanto ama. Mande este vídeo para elas. Eu peço que você que ainda não se inscreveu, se inscreva aí no meu canal, dê um joinha, compartilhe este vídeo, você vai estar nos ajudando, não te custa nada e você vai estar nos ajudando. E eu quero agradecer de coração mesmo todos vocês aí que já está inscrito no meu canal, porque a família YouTube está crescendo cada dia mais e mais. Muito obrigado aí pela tua participação, muito obrigado você que tem deixado o teu comentário, você que tem compartilhado, eu agradeço de todo o coração. Hoje nós vamos fazer um vídeo falando sobre reprogramar o seu mapa cerebral. É bastante interessante nós entendermos que muitas vezes eu e você, nós vivemos dentro de uma bolha, nós vivemos com aquilo que aprendemos lá no passado, ou que muitas vezes nós podemos chamar isso de crenças limitantes. Um fato bastante interessante, em dezembro de 2014 foi publicada a lei que proibia o uso de animais em circos em todo o país. Este novo regulamento é talvez um dos avanços mais notáveis que se refere à proteção dos direitos dos animais. Você já observou um elefante no circo? Você já foi no circo e observou um elefante no circo? Durante o espetáculo, o enorme animal faz demonstração de força descomunal. Mas antes deste elefante entrar em cena, permanece preso, quieto, contido somente por uma corrente que o aprisiona em uma de suas patas, a uma pequena estaca cravada no solo. A estaca é só um pequeno pedaço de madeira, e ainda que as correntes fossem grossas, parece óbvio que ele é capaz de derrubar uma árvore com a sua própria força. Ele poderia muito bem, com facilidade, arrancá-la, esta estaca do solo, e fugir. Mas que mistério é esse? Por que o elefante não foge? Bem, o elefante do circo não escapa porque foi preso à estaca ainda muito pequeno. Apesar de todos os esforços e muitas tentativas, ele nunca, quando era pequeno, conseguiu sair. Pois a estaca era muito pesada para um elefantinho, ou seja, quando ele era pequeno. Até que um dia, cansado, ele aceitou seu destino: ficar amarrado na estaca, balançando o seu corpo para lá e para cá eternamente, esperando a hora de entrar no espetáculo. Então, aquele elefante enorme não se solta porque acredita que não pode. Esse é o mapa mental que ele tem da realidade. Agora, você já parou para pensar que, como eu contei esta história do elefante, isso é verídico? Isso muitas vezes acontece conosco, acontece comigo, acontece com você. Vivemos acreditando em um montão de coisas que não podemos ter, não podemos ser, não vamos conseguir, que aquelas pessoas são assim mesmo, simplesmente porque quando éramos criança e inexperiente, algo não deu certo ou ouvimos tantos não, que a corrente da estaca ficou cravado na nossa memória com tanta força que perdemos a criatividade e aceitamos o sempre foi assim. Agora eu quero chamar a tua atenção para nós aprendermos com o mestre da vida, um homem chamado Jesus Cristo. Você já parou para pensar que ele era 100% homem, 100% Deus? Quantas críticas ele não levou? Quantas decepções ele não teve? Aceitar as crenças sabotadoras que muitas vezes invadem nossa mente
nos impedindo é algo que tem impedido muitas pessoas de serem bem-sucedidas em todas as áreas da sua vida. Estão impedindo as pessoas de realizar os seus sonhos, de correr atrás de seus objetivos. Agora imagine uma coisa, Jesus Cristo continuava se dirigindo a alguns homens e convidando a estarem com ele e serem seus discípulos. Olha que coisa interessante, a própria palavra do Senhor, a Bíblia Sagrada, não declara, mas pode ser que Jesus tenha recebido algumas respostas negativas, ou que alguns lhe tinham virado as costas. Isso é fato, nós temos a plena certeza que isso aconteceu. Quantas pessoas viraram as costas para Jesus? Quantas pessoas não ouviam o que ele falava, muitas vezes zombavam do que ele falava, muitas vezes dos projetos que ele tinha. Agora, entenda uma coisa bastante interessante. Porém, apesar de tudo isso, a palavra de Deus traz o nome daqueles que o ouviram, o chamado, e então se dispuseram a seguir o Mestre. Um dia, Jesus resolveu ir para uma região da Galileia. No caminho, conheceu Filipe e convidou-o para trabalhar em sua missão, impactando-o imediatamente com suas palavras. Jesus tinha um entusiasmo sobrenatural que encantava as pessoas. Se você for ler em João capítulo 1, do versículo 40 ao 50, você vai ver esta passagem. Agora imagine como um homem tão simples poderia ser tão sábio. Jesus só poderia ser o Cristo. Filipe ficou tão impressionado com Jesus que rapidamente procurou seu irmão Natanael e falou: achamos aquele a quem Moisés e os profetas também escreveram no livro de Deus. Eu imagino ele dizer: está falando sério? E qual é o seu nome? Disse Natanael. Nessa época, judeus ensinavam pela chegada do Messias, e agora Filipe vem declarando que o havia encontrado. O coração de Natanael deve ter batido bem mais forte. Porém, Filipe fez a revelação de que serviu como base para o aumento da dúvida de seu irmão. Qual foi essa? Ele estava duvidando que Filipe estava falando de realmente aqueles que eles estavam esperando, aqueles que eles estavam procurando. Imagine, seu nome é Jesus e ele é natural de Nazaré. Eu imagino ele falando assim: você está brincando? Nazaré? Disse Natanael. Entenda uma coisa, Nazaré era uma região desprezada pelos judeus, e não era de se estranhar o tamanho espanto de Natanael. Essa região nem sequer é mencionada no Velho Testamento, nem nos escritos do historiador Flávio Josefo, ou de qualquer outro rabino. Como assim? Disse Filipe. Por acaso de Nazaré pode vir alguma coisa boa? Respondeu Natanael. Imagine uma coisa, eu e você, nós somos como o elefante. Lembra da história do elefante? Nós vivemos com crenças limitantes, que muitas vezes nós julgamos a pessoa pela sua aparência, muitas vezes nós julgamos a pessoa pela sua família, muitas vezes nós julgamos a pessoa pela a casa que ela mora, ou pela região que ela mora, ou cidade que ela mora. Crenças limitantes. Porque independentemente de onde a pessoa mora ou o que ela faz, se ela quiser, entenda bem, se ela quiser se destacar, se ela quiser ser bem-sucedida, ela vai ser. Ela vai se destacar entre a sua família, entre os seus irmãos. Olha que coisa interessante. Por acaso, olha que Natanael falou, por acaso pode vir alguma coisa boa de Nazaré? Às vezes,
Eu e você, nós sofremos por crenças limitantes ou aquilo que passamos no passado. Às vezes eu e você sofremos porque muitas vezes nós queremos nos colocar em uma posição e ficamos preocupados com o que os outros vão pensar, pelo que os outros vão falar. Jesus, ele não pensava desse jeito. Ele agia e falava da maneira que ele queria. E aquilo que ele veio fazer, ele cumpriu à risca. Agora, imagine, ora Natanael, disse Filipe, venha e veja com seus próprios olhos, respondeu Filipe. Este sempre foi o maior argumento em favor do cristianismo, discussão teológicas. Nós vivemos sempre em discussões teológicas, vem e vê. Teológicas, assim, nós tentamos ou procuramos fazer bem elaborada, podem não passar de retórica oca, vem e vê. É o evangelho que, saindo do papel, se torna vida. É a teoria transformada em prática, é argumento feito, fato é. E contra fatos não há argumento. Fato é. Acredite, vai e vê, corre atrás dos seus objetivos, corre atrás dos seus projetos, dos seus sonhos. Não fique pensando o que fulano vai falar, o que Bertano vai achar. Seja feliz. Coloque Deus nos teus projetos. Você já pensou se Jesus fosse olhar para o que os outros falavam a respeito dele? Ah, é lá de Nazaré, aquela cidadezinha pequenininha, não pode vir nada de bom de lá. Eu quero dizer para você que está aí deste lado, você que está assistindo este vídeo, Deus transforma lixo em luxo. Não importa a família que você está, você tem que fazer a diferença. Não importa o bairro que você mora, a casa que você mora, se você quer se destacar, você vai se destacar. Você vai ser feliz, você vai ser próspero. Sabe por que você muitas vezes não é? Porque você fica olhando o que os outros vão falar a teu respeito. Você já pensou se Jesus colocasse isso na mente e falar, não, ele não acredita em mim, então deixa para lá. Mas Jesus sabia para que ele veio. Ei, você veio na terra para ser vencedor. Você tem que mudar o seu mapa mental, mudar para a realidade. O que você está vivendo, o que você quer, o que você deseja para a tua vida. Esse relato bíblico reflete, entenda bem, esse relato bíblico reflete muito bem a situação que muitas vezes impede as pessoas de conquistarem os seus objetivos. Acreditar ou formar um conceito que não é a realidade. Por causa de seu mapa mental, aquilo que você tem programado na tua cabeça, você vive sempre na mesmice, vive sempre como um derrotado, como um fracassado. Mas Deus quer mudar esta situação na tua vida. E por causa desse mapa mental, Natanael poderia perder a maior oportunidade de sua vida. Porque Natanael tinha um mapa mental, não pode vir nada bom de lá. Quem faz a diferença na tua vida é você mesmo. Não é o que fulano pensa, o que Ciclano acredita. Não é o que os teus pais foram. Esses dias atrás, houve um comentário bastante interessante, eu até comentei com a pessoa e falei assim, se fosse assim era para mim ser um pinguço. Se eu fosse olhar pelo meu pai, pelas pessoas que me cercavam, mas eu decidi ser quem eu sou hoje. Então, o que você é não depende do seu pai, não depende da sua mãe, não depende dos seus parentes, não depende de ninguém, depende de você. De você acreditar, de você confiar. Não depende dos seus fracassos, das suas derrotas. Fracasso e derrota e coisas que aconteceram no passado são só para uma coisa, só para nos fortalecer. Só para isso. Se você quiser. Agora, se você quiser não se fortalecer, o último vídeo que eu fiz foi falando sobre isso. Se você não assistiu, assiste. Agora, entenda uma coisa, Natanael, ele poderia perder essa oportunidade.
e fazer parte de um grupo que mudou a história do mundo. Assim como Natanael, muitas vezes queremos definir como as coisas devem ser e de onde devem vir, segundo a forma como vemos ou percebemos o mundo. Contudo, na Bíblia vimos que não é bem assim, e que o nosso Deus não opera pela aparência. Quantas vezes subestimamos as pessoas porque são de menor idade, porque não aparenta algo, ou até mesmo subestimamos situações que parecem não darem nada. Desde o momento em que fomos gerados, recebemos diversos estímulos, os quais vão sendo codificados e formam a nossa representação interna do nosso mapa mental. Um conjunto de todo aprendizado, as experiências, as coisas que uma pessoa possa ter visto, presenciado, assistido, lido, ouvido, percebido, sentido em sua vida e que estão registrados em sua mente. O mapa não é um território a qual você não pode explorar dele. A sua mente tem um mapa e você pode reprogramar ele. Reprogramar ele para aquilo que você quer. Reprogramar ele para que você entenda para que você existe, para que você está na Terra e o que você quer da tua vida. Olha que coisa interessante. Nossa percepção do mundo está sendo gerada pelo nosso cérebro e pode ser considerada como um mapa da realidade, escrito em padrões neurais. A realidade existe fora da nossa mente, mas podemos construir modelos desse território com base no que vislumbramos através de nossos sentidos. Como representamos as coisas, assim também são nossas interpretações. Além disso, quando alguém está pensando sobre algo, é apenas uma forma de pensamento que está sendo utilizada. Outra pessoa pode pensar sobre este mesmo algo de maneira diferente. Isso significa que o território pode ser verificado de formas diversas. Por isso, todos os mapas são imprecisos até certo ponto. Um mapa de uma rua precisaria ser tão grande e detalhado como uma rua para ser preciso você conseguir decifrar. Mas o mapa é um resumo do que consideramos ser uma característica importante. Natanael, ele fez um mapa. Tinha um mapa da tua mente sobre Nazaré, um mapa da mente, olha, de lá não vai vir nada bom. Mas ele entendeu e confiou em Filipe. Olha que coisa interessante. Eu e você muitas vezes sofremos porque não acreditamos. O que você está vivendo hoje não é o teu futuro. Você está passando por um processo para chegar no teu futuro. Lembre-se uma coisa. Lembre-se. Uma frase que esses dias atrás eu comentei até num vídeo que o Silvio Santos falou em uma de suas entrevistas. Falou desta maneira: enquanto uns choram, os outros vendem lenço. Então, seja um vendedor de lenço, para você ser uma bênção na sua casa, na sua família, diante das pessoas. Não importa o que os outros pensam, o importante é que você vai reprogramar o teu mapa mental e vai viver a vida que você deseja. Não seja aquele elefante que esteja amarrado apenas em coisas lá do passado, mas que você destrave a tua mente e seja próspero e seja uma bênção. É o meu desejo para a tua vida. Deus abençoe você, Deus abençoe tua casa, Deus abençoe a tua família. Se você ainda não é inscrito, se inscreva no meu canal, compartilhe este vídeo, mande para o máximo de pessoas que você puder e vamos junto aprendendo uns com os outros. Não seja um elefante, mas seja um homem da qual está direcionado para ter sucesso, para ser abençoado. Deus abençoe sua casa e sua família. Até o próximo vídeo.